sabe por que eu choro. Mas Deus está nesse lugar. E nessa madrugada eu orei, pedindo ao Senhor que Ele se manifestasse de maneira sobrenatural nessa manhã. E que não ficasse ninguém em pé nessa igreja, por causa da glória dEle. O Wagner não sabia e não sabe nada do que eu vou pregar. Mas eu creio que o Espírito Santo usou nessa manhã para trazer esse louvor. Porque a chama do Senhor, ela já foi acesa sobre essa igreja. O óleo do Espírito Santo tem sido derramado sobre esse altar. Vocês são testemunhas disso, de que o Espírito Santo tem soprado sobre essa igreja e tem derramado azeite. E o meu clamor pela igreja fosse que cada um de nós mantivéssemos a nossa chama acesa. Por favor, mantenha a sua chama acesa. O Espírito Santo tem derramado graça sobre a vida de cada um de nós. Não saia desse altar. Não saia desse altar que Deus construiu para você estar. Que Ele instituiu como um local de adoração, de restauração, de cura, de libertação, de salvação. O Espírito Santo tem te atraído para esse altar. Mas alguns ainda têm resistido à voz dele. Por isso, ore aí no seu lugar. Clame ao Espírito Santo de Deus. Peça para que Ele tenha misericórdia de você. Arrependa-se. Ainda há tempo. Ainda há esperança. Arrependa-se. 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 Deus é misericordioso. Ele é gracioso. Um coração contrito, arrependido, Ele jamais rejeitará. Por isso, arrependa-se. Volte ao primeiro amor. Lembra da onde tu caíste e volte ao primeiro amor. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer uma obra grandiosa na sua vida. Amado Espírito Santo, como nós acabamos de cantar, nós queremos mais do Senhor, ó Deus. Mais do Senhor. Mais da Tua graça, Senhor. Mais do Teu poder a cada dia. Mais intimidade contigo, Senhor. O Senhor tem derramado um avivamento sobre essa igreja. Talvez nós sejamos a maior prova disso, Senhor. Muitos aqui estão entendendo o que o Senhor tem feito. E muitos têm acordado nas madrugadas, têm jejuado, têm te buscado. Por isso essa igreja tem prosperado. Porque é notório a mão do Senhor sobre esse lugar. Mas alguns ainda não entenderam, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor, nessa manhã. O Senhor é testemunha de que nós orávamos essa madrugada por isso, Senhor. Faz algo sobrenatural nesse lugar aqui, Senhor. Como diz o Teu profeta, se o Senhor fendesse os céus e descesse sobre a Tua casa,
a tua glória inundaria esse lugar, ó Deus. Os nossos corações seriam sim totalmente quebrantados na tua presença. Ninguém resistiria à voz do teu Espírito Santo, porque a tua voz é como a voz de um trovão, ó Deus, que quando o Senhor fala, toda a terra se estremece. Ninguém pode resistir à ação do teu Espírito Santo. O Senhor é maior do que todas as coisas. Por isso completa, Pai, nessa manhã, a obra que o Senhor mesmo começou. E que cada um de nós saiamos daqui crendo que o Senhor nos chamou para viver um avivamento. Nós teremos que voltar para as nossas casas, é só uma questão de tempo, Senhor. Mas que a nossa casa se transforme num altar, para que mesmo voltando para casa, mesmo indo ao trabalho, à escola, ou aonde o Senhor nos levar, que em todo tempo nós estejamos agarrados no teu altar, para que o Senhor mesmo, ó Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua glória, com o teu poder, para que o Senhor mesmo supra cada uma das nossas necessidades. Abre os olhos espirituais, Senhor, daqueles que porventura ainda dormem, para que eles possam enxergar, ó Deus, que tudo que nós precisamos está em Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se vocês quiserem continuar aqui, vocês podem continuar. Eu acho que devem continuar. E você deve continuar a tocar a mesma música. E se você quiser fazer como João, pode fazer. Não tem problema, não. Às vezes nós nos preocupamos muito com o que os outros vão pensar de nós. Eu não sei quem trouxe, mas eu quero que foi você, meu amor. Você é sensacional. Eu te amo, mas não é por causa disso, não. Eu te amo porque eu decidi te amar. Só por isso. Quem veio no Cine ontem está lembrando, né? Irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus, obviamente, por estar aqui, a igreja, pastor Sebastião, mesmo na ausência dele, está em Marília, Silvane, que gentilmente cedeu, ela que estaria pregando hoje pela manhã aqui, mas num encontro com o pastor Sebastião, semana passada, sei lá, no corredor, eu creio que foi o Espírito Santo que falou com ele, e ele me convidou, ligou para ela e pediu, perguntou a ela se podia, e ela autorizou, e Deus nos abençoou para nós estarmos aqui nessa manhã. E eu já compartilhei com você o que eu vou pregar. Porque numa hora como essa, nós pensamos muitas coisas. E eu confesso que eu pensei muitas coisas. E como se fosse, e eu não sou, para muitos aqui, pai de vocês, alguns assim nos têm. Tem alguns filhos, mas eu sei que não são todos. Mas como se fosse um pai dizendo para os filhos. E eu fiquei imaginando, não é o caso, eu também não vou morrer. Não agora. Não literalmente falando. Apesar de já ter morrido. Eu sabe o que eu estou dizendo. Mas eu não vou morrer agora. Mas era como se, a imagem que eu tinha na mente é como se fosse um pai que estivesse num leito de morte. E ele só pudesse dizer uma coisa para os seus filhos. Apenas uma.
E apesar de usar o mesmo texto que usei na mensagem dos jovens, e os jovens vão recordar disso, e algumas, sábado retrasado, o João me convidou para pregar nas juventudes, e algumas ilustrações eu vou usar a mesma. O tema, a ênfase hoje é outra. Eu orei pelo filho de vocês ali, mesmo sem receber o papel, lembrei. Meio-dia é o... A ênfase será outra. A ênfase será: mantenha a chama acesa. Se eu pudesse fazer um pedido, apenas um, a vocês, eu não pediria nada, de coração, irmãos, nada para mim, nada. Que isso, pastor? Nunca foi orgulhoso, vai ser agora? Não, não é isso não. Porque eu tenho aprendido, e como oramos, que tudo que nós precisamos está em Deus. Talvez você esteja pela primeira vez numa igreja evangélica nessa manhã. Talvez você nunca tenha entrado numa igreja evangélica. Talvez a sua mente ainda esteja resistente aí, você está pensando o que você deve ou não deve, o que você quer ou não quer fazer. Talvez você ainda esteja andando em círculos, sua vida está assim porque você tem tentado resolver as coisas do seu próprio jeito. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com o Espírito Santo é que tudo que nós precisamos para viver está em Deus. Pode acreditar nisso. Portanto, não é orgulho, não é arrogância da minha parte, não entenda dessa forma, por favor. Porque eu sei que Deus já supriu. Ele já supriu tudo. Tudo que nós precisamos. É só uma questão de tempo e Ele vai mostrar. E eu tenho aprendido que a nossa missão é não atrapalhar Deus no que Ele está fazendo. Se a gente conseguir não atrapalhar, já conseguimos grande coisa. Então eu não pediria nada para mim, mas pediria a vocês: mantenham a chama acesa. Quem esteve no domingo passado aqui pela manhã e ouviu o pastor Sebastião pregando, por favor, levanta a mão. Grande, praticamente todos que estão aqui, talvez uma ou outra exceção, talvez não, tem umas exceções. Lembram o título do sermão que ele pregou? Olha, alguém que de fato presta atenção no título, no sermão, todos prestam atenção, eu acredito. Mas no título, o caminho do avivamento. E lembra o texto que ele usou? Olha, o pessoal está gravando. Então, vamos ler a palavra de Deus? O texto não é o mesmo, mas é 1 Samuel, capítulo 3, do 1 ao 10. Estou usando a NVI aqui. Pode mandar chumba aí, Gustavo. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, vai ser mais fácil. Vocês viram que óculos bonito que eu estou usando? Custa R$25 na loja. Já ter dito, né, meu amor? Podia pular essa parte. É que eu não resisti. O pessoal às vezes fica com óculos. Eu não sei marca de óculos, não. O irmão Osmar deve saber. Ele é elegante, ele usa uns óculos bonitos. Qual é a marca famosa, irmão Osmar? Eu não sei a marca famosa, não, mas esse aqui é bonito, cara. Custou R$25. Estava pronto lá na hora. E funciona. Dá para ler aqui. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 21. Menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel.
Samuel respondeu: estou aqui. Correu até ali e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor o chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Senhor, nós te somos gratos pela leitura da tua palavra. Eu sei que o Senhor está chamando alguns aqui. O Senhor tem chamado a muitos. O teu avivamento, como oramos, já veio sobre a tua casa, Senhor. Ajuda os teus filhos a manterem a chama acesa, Senhor. Ajuda os teus filhos a permanecerem firmes no propósito que o Senhor confiou a cada um, para que nós não sejamos reprovados, mas ao contrário, aprovados diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Você pode sentar só um minutinho. Irmãos, nós estamos diante de um quadro muito interessante. Israel vivia um momento terrível de total degradação política, espiritual, moral. Não há como eu contar toda a história para vocês, até por causa do tempo. Mas os filhos de Eli, que eram sacerdotes, depois você pode ler, principalmente o capítulo 2, eles haviam se corrompido. Eles só pensavam nas coisas deles. Na realidade, naquele tempo em Israel, quando se ia ofertar ao Senhor, se levava normalmente um boizinho para sacrificar no altar. E antes mesmo que a carne já estivesse cozida, depois você pode ler no texto bíblico, eles já estavam cada um com um garfinho, com um tridente. É interessante, capítulo 2 ressalta exatamente isso, escolhendo o seu pedaço, porque eles estavam preocupados apenas com o que eles queriam fazer, com o que eles queriam comer, com o que eles queriam ter. E, pasmem, eram os sacerdotes. Eli sabia disso. E ele não sabia apenas disso, mas sabia também que os seus filhos se prostituíam na porta do templo com as prostitutas cultuais. Tamanha era a degradação que Israel vivia naquele tempo, e é por isso, e aí já entrando no texto, quando nós lemos aqui, que raramente o Senhor falava, e as visões eram frequentes, não é porque Deus não queria falar. É porque o pecado havia se generalizado, inclusive no meio do povo de Deus. E o povo não conseguia mais ouvir a voz do Senhor. Eu queria que você prestasse bastante atenção em alguns destaques que nós vamos fazer, porque Deus está falando com você. Deus tem falado insistentemente com cada um de nós.
E o grande problema é que às vezes nós não queremos ouvir. Deus tem te chamado, Deus tem me chamado, tem nos atraído para esse altar. Mas nós somos resistentes. Nós temos o contraste dos filhos de Eli, que deveriam ter sido criados, e eu até imagino que possam ter sido criados, de fato, para serem homens de Deus, sacerdotes, andar no altar, ministrar. E, por outro lado, um menino chamado Samuel, que, entre aspas, não tinha pedigree, não era filho de sacerdote, mas havia sido consagrado e havia recebido um chamado, e entendeu esse chamado, esse propósito de Deus, e decidiu ser obediente àquilo que Deus o chamou para fazer. Isso mostra-nos que não basta acender a chama, é preciso manter essa chama acesa. E nós podemos aprender algumas coisas com Samuel a respeito dessas qualificações para receber esse chamado, e não apenas receber o chamado de Deus, mas manter esse chamado vivo. E uma delas que eu quero citar é a disposição em servir. É muito interessante, e olhando para o texto, essa madrugada, de novo eu dava risada. É sério, irmãos. Porque a gente lê o texto, que bacana, né? Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos, não conseguia enxergar. Estava lá deitadinho. Mas Samuel, no verso 1, ministrava perante o Senhor como? Servindo a Eli no templo. Para você manter a chama acesa, a primeira coisa que você precisa é se santificar. Porque ministrar diante de pessoas, e é muito comum nós querermos fazer isso, não é muito difícil. Mas Samuel ministrava perante o Senhor. Tente imaginar o que é você entrar na presença de Deus, do Todo-Poderoso. Era lá que o Samuel ministrava. E ele ministrava, como disse, servindo o Eli. Porque, diferentemente dos filhos de Eli, Samuel era um homem que buscava a santidade, que cresceu na presença do Senhor. Cresceu ministrando. O texto diz que o Eli estava deitado aonde? No lugar de costume. Qual é o lugar de costume que normalmente você se deita para dormir? Na cama. Mas Samuel estava deitado onde? No santuário. Quando você lê, por exemplo, Êxodo, capítulo 25, verso 22, a Bíblia diz assim: ali, Deus falando com Moisés, ali, naquele lugar, sobre a tampa, no meio dos dois querubins, haviam dois querubins no altar, que se encontram sobre a arca da aliança. A arca representava a presença de Deus. Deus diz: eu me encontrarei contigo, e lhe darei todos os mandamentos destinados aos israelitas. Deus marcou um encontro comigo, Deus marcou um encontro contigo aonde? Não é deitado na cama, é deitado no altar. E às vezes a nossa chama pode se apagar, porque nós insistimos em ficar deitados na nossa cama, lugar de conforto, é gostoso. Imagina o friozinho de Curitiba, levantar para quê? Está tão bom aqui deitado nessa caminha. Edredom, pele de carneiro, quentinho. É bom, né, vó? É bom. Mas Deus está te chamando. Mais do que isso, irmãos, é muito engraçado o texto, porque
Eli não chama, mas Samuel entende que 3 vezes Eli o chama. E eu queria, pelo menos com você, tentar pensar isso de maneira bem prática, bem objetiva. Porque, como eu disse, a gente lê o texto de maneira espiritual. Mas, irmãos, além de estar disposto a servir, você precisa estar no lugar certo e fazendo a coisa certa. Se eu perguntar aqui, quem está disposto a servir o Senhor? Quem está disposto? Levanta a mão aí, bem alto. Quem está disposto a servir? Glória a Deus, está todo mundo disposto a servir. Então vamos pensar de forma prática como é que Samuel demonstrou isso. Quem era Eli? Quem era Eli, irmãos? Essa era a função religiosa que ele exercia. Quem era Eli, humanamente falando? Era um homem reprovado, pastor Sebastião também disse. Mas quem era Eli, biologicamente falando? Eli era um idoso. E se você ler o capítulo 3, quando o Eli cai da cadeira, vai dizer que, além de idoso, ele era pesado. Ele devia ser como alguns aqui. Deixa esse comentário para lá. Mas o Eli era pesadinho. Com muito carinho os idosos, viu? Porque vocês são bênçãos. O problema de Eli não era ser idoso. É o que o comandante falou. Era ter sido reprovado. O texto diz que os olhos dele estavam cegos. Ele não conseguia mais enxergar. Ele estava fraco. Ele não tinha forças. Agora, tu imagina o Samuel deitado na cama. O texto não diz que horas era. Daqui a pouco nós vamos fazer menção sobre a menorá. Mas diz que a luz já estava quase se apagando. Provavelmente era no finalzinho da madrugada, início ali do alvorecer. E o Samuel ouve Eli. E o Samuel ouve o Eli. Samuel. Eu sei que o Eli não chamou, mas o Samuel ouve. E o Samuel vai lá. Deixa a cama quentinha. Deixa o edredom lá de pele de carneiro. E vai lá. O Senhor me chamou. E o Eli diz, não, Samuel, eu não te chamei. Samuel volta para a cama. Imagina o Samuel deitando, quase pegando no sono. Daqui a pouco Samuel, Eli, o Senhor me chamou? Não, não chamei. Tenho certeza, Eli? Ele ouve. Eu imagino Samuel voltando para a cama a segunda vez. Já cuidou de idoso? Quando ele pergunta para você 2 vezes a mesma coisa, qual é o seu primeiro pensamento? Não está de brincadeira comigo. Acabou de me perguntar isso. Não é possível. Está brincando. É porque o tempo não permite. Eu fui visitar uma idosa, que é avó de uma pessoa aqui da igreja, conhecida. Por isso que eu não posso citar o nome. Ela é bisa, é vó da pessoa, mas já é bisa. E foi muito engraçado, porque essa pessoa falou que o pastor, ela não ouve, o senhor tem que gritar. E eu fui visitar a família, e cheguei lá, e eles, Isa, pastor veio te ver. Pastor. Aí eles me deixaram muito bem à vontade, fui muito bem tratado, saíram, falaram, pastor, o senhor fica aqui com a campanha na mão, qualquer coisa o senhor chama. E aí ficou eu e a Bisa. Eu falei, Bisa! Aí, já viu quando vem aquele insight assim? Eu falei, não é possível. Eu falei, Espírito Santo, eu orei essa manhã para o senhor falar com essa mulher, para o senhor convencê-la. Ela estava tendo algumas dificuldades, alguns conflitos, e era muito idólatra. Eu falei, Senhor, se o senhor vai converter o coração dela, o senhor é muito mais poderoso para fazer ela me ouvir. Senhor, o milagre maior não é ela me ouvir, é o senhor converter o coração. E se eu vim para o senhor fazer isso, ela vai ter que me ouvir. Eu não vou gritar não, Senhor. Vou gritar. Eu nem sei se o pessoal lá sabe que eu não gritei. Mas eu não gritei. Falei, não, não vou gritar. E comecei a conversar com ela, num tom como alto, como estou conversando com vocês, sem gritar. Irmãos, ela entendeu tudo. E quando terminou, eu perguntei para ela, vó, onde é que está Jesus? Está no meu coração, pastor. Está no meu coração, pastor. Está no meu coração, pastor. Era isso que ela falava o tempo todo.
Mas voltemos. Aí o idoso te chama a terceira vez. Você vai lá disponível para servir. Me chamou? Não. O que você vai pensar? Pois eu vou te dizer. O Espírito Santo tem te chamado. Jesus, lá em Mateus capítulo 25, apesar de estar falando sobre os 10 talentos, a parábola dos 10 talentos, depois você pode ler, ele diz, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quando nós ouvimos essa palavra, logo associamos a dinheiro. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Isso tem a ver com fidelidade. Pastor, onde você está querendo chegar? A maioria das pessoas levantaram a mão aqui dispostas a servir a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, você que é jovem. Você está disposto mesmo a servir a Deus? Porque assim como o Espírito Santo usou Eli, Deus pode usar a sua mãe para dizer assim, vai lá e lava uma louça. Lava um banheiro para mim. Arruma o teu quarto. E o que é que você diz? Mas vocês estão dispostos a servir. Você que é esposa, às vezes o seu marido faz aquela sobremesa que eu mais gosto. Cara, chato. Você que é marido, está lá as tomadas, construído tudo pendurado, a lâmpada que não acende. E Deus usa a boca da tua esposa para dizer, pelo amor de Deus, conserta. Eu não tenho tempo para isso. Você está disposto a servir. Irmão, será que nós estamos mesmo dispostos a servir? Porque às vezes me parece que nós somos muito espirituais. E quando Deus pede pequenas coisas, através de uma pessoa que mora contigo, do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, você que é tão espiritual, não consegue, a exemplo de Samuel, ouvir que aquilo é um chamado de Deus, ainda que venha de uma boca humana. E é por isso que a sua lâmpada se apaga. Eu vou ter que terminar o sermão. Não saí nem do primeiro ponto. Por que eu trouxe esse texto? A maioria de vocês sabem disso. Deus está nos levando para uma outra missão. Amanhã, às 17 horas, vem para cá, mozinho, vem para cá, Lucas e Monique. Eu quero orar com vocês. Nós vamos embarcar para Portugal. Mas antes, e era isso que eu queria compartilhar, esse é o cerne do sermão. Porque o óleo de Deus tem sido derramado, como foi derramado sobre aquela lâmpada. A menorá, que o texto faz menção, era um objeto muito parecido com esse, um candelabro, que tinha 7 hastes, como essa, uma para cada dia da semana, com um único propósito, com um único objetivo, iluminar os caminhos do povo de Deus. E como eu disse a vocês, a lâmpada do Senhor está acesa sobre essa igreja. Você não precisa acender a lâmpada. Você não é capaz. No texto, isso era um dever do sacerdote. Depois você pode ler em Levítico. Termina de acender, filho, por favor. Depois você pode ler em Levítico. Eles tinham a missão de manter aquela lâmpada acesa desde o entardecer. Perdão, no livro de Êxodo. Desde o entardecer até o amanhecer. Mas aquela lâmpada, no sentido físico, ela ia apagar. Porque a quantidade de azeite colocada era justamente para que ela ficasse acesa nesse período, depois do pôr do sol, até o amanhecer. Mas a lâmpada que o Espírito Santo acendeu dentro de você, essa não se apagará jamais. O azeite já foi derramado. A lâmpada já foi acesa. O Espírito Santo tem te chamado. O nosso grande desafio agora é manter a chama acesa. E nós só temos uma chance, irmãos.
É só uma. É essa. Não tem outra chance. Não são habilidades humanas. Ou você se rende, se entrega totalmente, ou a sua lâmpada vai se apagar. Mantenha a chama acesa. Não resista ao chamado do Espírito Santo. Pague o preço. Entregue o que for necessário. Nós decidimos entregar tudo. Tudo. Mas nós não somos melhores do que vocês. Eu sou apenas um homem. Só isso, nada mais. Mas um dia eu entendi que Deus havia aceso a lâmpada no meu interior. E decidi me entregar totalmente a Ele. A lâmpada do Senhor está acesa. Eu pedi que Lucas e Monique viessem aqui, porque eu quero que vocês se comprometam diante de Deus e digam diante dessa igreja que amou vocês todo esse tempo, de que vocês vão manter a chama acesa. Enquanto vocês viverem, eu não peço nada, eu não peço prata, eu não peço ouro, eu não peço que vocês se transformem em homens e mulheres, um homem e uma mulher poderosos, cheios de recursos financeiros, nada disso. A única coisa que eu peço a vocês, enquanto pai, e profetizo, é que vocês mantenham a chama acesa. Porque a exemplo de Eli, de Samuel, eles não tinham o poder de manter a chama dos filhos deles acesa. Porque chamado não é imposto. Se fosse imposto, não seria chamado. É Deus que chama. E quando Ele chama, a nossa missão é manter a nossa chama acesa. E por isso eu quero que vocês se comprometam com isso diante do altar, de manter a chama.